pensamos em inteligência artificial, costumamos imaginar máquinas que falam, escrevem, criam músicas ou desenham obras de arte digitais. Mas por trás de toda essa magia moderna existe uma força silenciosa, pouco visível e absolutamente essencial, chamada otimização. Desde os primeiros passos das redes neurais, o grande desafio sempre foi como podemos ensinar uma máquina a aprender sozinha? A resposta esteve na capacidade de otimizar, ajustar os milhões de pequenos parâmetros para que cada tentativa o erro diminuísse e o aprendizado aumentasse. Sem técnicas eficazes de otimização, essas redes neurais não sairiam do lugar. Elas não aprenderiam a reconhecer uma imagem, interpretar uma frase, a criar uma história. Com a evolução de todos os métodos de otimização, redes antes simples tornaram-se profundas e poderosas, capazes de aprender não apenas com dados simples, mas com estruturas complexas do mundo real. Essa transformação ela abriu o caminho para o surgimento do que nós chamamos hoje de IAs generativas, como o ChatGPT e seus semelhantes, que hoje conseguem criar conteúdo original similar aos humanos e resolver problemas criativos. Cada frase bem escrita por uma IA, cada imagem impressionante gerada por uma máquina, cada resposta precisa a uma pergunta difícil, tudo isso é resultado direto de um processo contínuo de otimização. Assim, no coração da inteligência artificial moderna, pulsa uma filosofia simples e poderosa que aprender é otimizar, evoluir é otimizar, inovar é otimizar. A próxima geração de tecnologias inteligentes, desde os agentes autônomos até os assistentes personalizados, será construída não apenas com dados e algoritmos, mas com a arte refinada da otimização. Dessa forma, podemos dizer que a otimização não é apenas um detalhe técnico, ela é o motor da inteligência artificial moderna. No que diz respeito já à IA generativa, muitas vezes a gente cria a expectativa de que ela sozinha é capaz de resolver qualquer problema complexo, inclusive modelar sistemas de otimização. Mas na prática existem limitações importantes a serem observadas e que precisam ser melhor compreendidas. A IA generativa, como o ChatGPT, ela é poderosa para gerar ideias, estruturar informações e até auxiliar na documentação e explicação de problemas. Porém, ela não é capaz de construir sozinha modelos matemáticos robustos de otimização que exigem definição precisa de variáveis, de funções objetivos, restrições que são baseadas na realidade do negócio. A IA generativa ela é capaz de um monte de coisa. Ela pode sugerir modelos de otimização, pode gerar códigos, incluindo o uso até de bibliotecas. Ela pode executar esse código. Ou seja, a IA generativa pode auxiliar o analista entregando rascunhos de modelagem até soluções em formato de código. Mas existem riscos relevantes a serem observados. Modelos imprecisos ou incompletos, que é o primeiro ponto. A IA ela pode sugerir funções e restrições sem entender profundamente o contexto do problema, pode gerar soluções matematicamente corretas, mas inadequadas para o objetivo real. Um outro ponto é o erro na interpretação de premissas. Problemas de otimização exigem premissas claras. A IA generativa, sem informações bem estruturadas, pode assumir premissas erradas e montar o modelo errado. A gente também tem o problema dos códigos que rodam, mas não resolvem o problema correto. O fato do código rodar sem erro não significa que ele encontrou a solução mais adequada, ou sequer que resolveu o problema correto. Um outro ponto que envolve tudo isso que a gente falou é a simplificação excessiva. Em otimização real, muitos detalhes fazem diferença, múltiplos objetivos, restrições, e a IA generativa ela tende a simplificar para poder dar uma resposta rápida a quem solicita. Então é importante entender que a IA generativa, para tentar entregar uma resposta rápida e funcional, ela simplifica o problema. Ela geralmente pega o enunciado, identifica palavras-chave, por exemplo, otimização de transporte, mínimo custo, e assume uma estrutura de problema padrão como o problema clássico de transporte, que liga as fontes, origem, a destino direto. E aí ela pode, nesse problema
padrão, né? Pode não haver ali subrotas ou rotas intermediárias. E aí, se um dado problema envolve uma malha logística mais complexa, é possível que a IA provavelmente não capte essa necessidade, porque o prompt pode não deixar explícito a importância das subrotas. Sendo bom lembrar que a IA não interpreta cenários como um ser humano, isso é importante atentar. Ela trabalha com padrões já conhecidos e exemplos genéricos. A IA generativa é textual, ela funciona com base em padrões de texto e estatística, e não com base na lógica e raciocínio humano verdadeiro. Muitas vezes, para a utilização de transporte, por exemplo, a IA responde baseando-se em exemplos de problemas clássicos de transporte. Um último ponto a ser observado é a falsa sensação de segurança, ao risco do analista confiar cegamente em uma resposta automática e não validar a lógica da modelagem. Então, você dá todo esse arsenal de tecnologia na mão de uma pessoa que ela não consiga ter um aprofundamento daquele assunto, de conhecimento daquele assunto, pode se tornar um risco. Um ponto interessante é a gente comparar um pouco, por exemplo, uma tecnologia de carros autônomos com essas funções analíticas, né? Os carros autônomos eles têm um foco específico em conjuntos de condições controladas, com rotas, sensores, dados em tempo real que permitem a IA agir de forma mais direta. A automação, nesse caso, é mais clara porque envolve decisões baseadas em dados sensoriais e previsões em tempo real, o que facilita a aplicação da IA para substituir motoristas humanos. No entanto, no contexto das funções analíticas, a situação é diferente por várias razões. Existe uma primeira razão, que é a variabilidade e complexidade. Embora a IA seja excelente em identificar padrões e otimizar processos em grandes volumes de dados, as funções analíticas envolvem uma compreensão profunda do contexto, as decisões éticas, a interpretação de cenários complexos que variam de situação para situação. E, às vezes, existe a dificuldade de expressar isso. Esse tipo de análise não pode ser tão facilmente automatizado, pois muitas vezes depende de fatores subjetivos, conhecimentos específicos e compreensão de nuances que não são facilmente capturados apenas por dados. Existe uma questão também, um outro ponto que é relevante, que é a intuição e criatividade. Muitas funções analíticas exigem criatividade e intuição, que são características humanas difíceis de replicar em uma IA. Então, um outro ponto é a interação humana e decisões contextuais. Mesmo em áreas com análise de dados ou otimização, onde a IA já pode oferecer soluções inteligentes, sabemos que decisões críticas muitas vezes precisam ser feitas com base em fatores humanos. Por exemplo, em uma análise de mercado ou em uma estratégia de negócio, fatores culturais, psicológicos e até comportamentais são essenciais para a tomada de decisões. A IA pode fornecer sugestões baseadas em dados, mas a implementação das melhores decisões ainda requer muito a interpretação humana e pode passar por cima de critérios relevantes em nosso contexto e sociedade. Aí vem algumas reflexões que precisam ser aprofundadas atualmente. Podemos entregar com segurança o destino de nossos negócios e empresas a um sistema de IA generativa conduzido por não especialistas no assunto em questão? Basta ser um gestor de IA generativa para ter soluções adequadas e completas? É um outro ponto. Faz sentido achar que um sistema textual e estatístico pode nos dar a garantia que a solução proposta é a solução adequada e correta? Enfim, a pergunta é: que resultados teremos no curto, médio e longo prazo se não trabalharmos de forma adequada e criteriosa e com as pessoas corretas a potencialidade dos recursos inovadores disponibilizados pela IA generativa? Basta conhecer e disponibilizar os recursos de IA generativa a uma determinada equipe? Ou se faz necessário ter alguns cuidados, ser mais criterioso e cuidadoso no uso da ferramenta? Muito obrigado aí por assistir o vídeo e até a próxima.